Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai, eu não fui. Não faça assim, não. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu, porque eu não sou. Não faça assim, não. Não faça nada por mim. Olá! Estamos aqui novamente com vocês, hoje com um cenário novo, Ribeirão em Movimento, aquele programa que você já conhece, né? Tem aquele bate-papo, aquela boa música. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, educação. Começou as aulas, como anda a educação? Como andam os professores, né? Diante de um sucateamento de mais de 3 anos aí, os professores do Estado sem reajuste de pagamento, o que os professores andam fazendo para conseguir dar aula? E para isso, vamos estar falando hoje como misturar quadrinhos, fanzine, criatividade na sala de aula. Gostaria de apresentar nossos convidados. Primeira convidada, mais que especial, Juliana Mangolin. Isso mesmo, Juliana? Isso mesmo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E você entrou com uma música muito especial, né? Pois é. Você é de Ribeirão Preto? Eu sou de Inhandeara, perto de São José do Rio Preto, bem no interior. Mas eu estou em Ribeirão já faz quase 15 anos. E tá lançando um CD? Lancei já faz uns 2 anos já. E aí tem um trabalho com a senhorita Zirma, com o trio. É esse aqui. E tem meu trabalho autoral. Isso aqui, ó. Que é o Mantra. Que amanhã vai estar no Spotify, vai estar em todas as plataformas Então, digitais. nessa quinta-feira, Isso. na verdade, né? O programa tá aqui no ar na quinta-feira, a partir das 19 horas. Já quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Ju, né? Juliana Mangolin, tem aqui o CD, né? Isso aí. E também nas redes sociais, Spotify, o pessoal já vai ter acesso. Isso aí, só Tá acessar certo. lá. Tá aqui, pessoal. E vamos aproveitar e ficar aqui para ouvir mais Ju, porque ela vai tocar mais aí pra gente também, pra gente poder tocar nesse assunto importantíssimo. E também aqui no nosso programa hoje, estamos aqui com o João Francisco, professor, fanzineiro. Fanzineiro. Obrigado, viu, João, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Já o João é um conhecido nosso, né? Já veio em alguns programas para fazer aquela arte ao vivo e hoje está aqui novamente para falar esse trabalho que ele desenvolve nas escolas. E também o professor da rede municipal, Arnaldo Neto Júnior. Opa, Arnaldo Júnior, porque tem um filho, que é o Arnaldo Neto, e o Júnior, que vai estar aqui agora, né? Também no próximo bloco. Professores, ambos quadrinheiros, né? E vai falar um pouquinho desse trabalho também. Professor da rede municipal e também da rede estadual. E a gente desenvolve na sala de aula alguns projetos envolvendo tanto fanzine quanto quadrinhos. E para quem está em casa, né, se inteirar, como que é esse projeto? O João, né, que você faz nas escolas estaduais, o Arnaldo eu vi que faz nas municipais. Como funciona isso? Também. Nas estaduais também? Como que é isso aí, João, na prática? Bom, eu conheci os fanzines quando eu tinha a idade dos meus alunos, né? Eu era um adolescente, comecei a fazer fanzines com os amigos e era um modo que eu tinha de me expressar e de falar aquilo que eu achava do mundo em que eu vivia. Eu falava sobre música, eu falava sobre política. E quando eu me vi professor, me vi numa sala de aula, eu comecei a trabalhar o fanzine com os alunos. E assim, só um detalhe. O que é de fato fanzine? Assim, para quem está em casa, porque quando fala gibi eu entendo, porque eu sempre fui leitor de gibi. Mas fanzine eu conheci na faculdade. A palavra fanzine é uma contração de 2 palavras em inglês, fanatic e magazine. Então é revista do fã. Então os fanzines eles começaram a ser feitos na década de 30, aficionados por ficção científica, quadrinhos, começaram a fazer seus trabalhos de modo barato. É uma produção barata, é uma produção que você não precisa de uma gráfica. Baixo custo. Baixo custo. Inicialmente eles usavam-se um mimeógrafo para fazer um fanzine. Na década de 90, passou-se a usar o Xerox, as máquinas de Xerox. E em sala de aula isso é muito importante porque você passa a dar protagonismo para o seu aluno. O aluno ele passa a ser protagonista.
e ele escreve textos e faz desenhos e discute temas do interesse dele. Então, eu tô vendo aqui o Arnaldo tá com um na mão. Esse aqui é Arnaldo, esse é um fanzine também. Esse aqui é um facsímile do primeiro fanzine que rodou no Brasil, né, João? Esse aqui? Esse é o primeiro que rodou no Brasil? Um tributo ao primeiro fanzine que rodou no Brasil, Na verdade, que é um ficção. facsímile, né? É um tributo, como está dizendo o João. E esse aqui é o Edson Rontani, que é o responsável pelo primeiro fanzine. E de que ano ele é de que é Piracicaba. esse? Década de 60. Década de 60. Década de 60. Finalzinho da década de 50, né? Princípio da década de 50. E essa arte, ela se iniciou em que país? Nos Estados Unidos. Nos Estados Na década Unidos. de 30, por fãs de ficção científica. Ah, Clubes iniciou. de ficção científica trocavam as suas publicações entre eles. E no Brasil nunca teve essa vertente para ficção científica? Ou já teve? esse é de ficção Já iniciou Tanto já? é que o nome é ficção. É ficção. Ah, já iniciou com a ficção científica, Quadrinhos. quadrinhos. E depois, na década de 90, houve um boom muito grande em função da música, né? As bandas que não tinham espaço na mídia, elas divulgavam seus trabalhos através dos fanzines. O fanzine, na década de 90, nada mais é do que o que nós conhecemos hoje como blog. Tanto é que depois, com o advento do blog, com a internet, muitos fanzines de papel foram para a internet. Passaram a ser blogs. Porque num blog você escreve o assunto que te interessa. Achar O pertinente. mesmo acontece num fanzine. No fanzine. Num fanzine você pode escrever o assunto que te interessa. E, na verdade, você iniciou com que idade, mais ou menos? Você estava na 16 anos. 16 anos. 16 E não anos. parou mais. Depois não parei mais. Né? Comecei depois na época, aos 16 anos, o fanzine que fazíamos era o Sindicato do Rock, que era um fanzine de música e política. Você também tem uma banda, não tem? Tenho. Punk rock? Aos 16 anos eu tinha uma banda de punk rock. Hoje eu tenho uma banda que transita, tem muita influência do punk rock, mas transita ali no pós-punk, no garagem. E você já rock. divulgava a banda com o fanzine? Exatamente. Já começou. Você trouxe alguma coisa aí dessa época? Dessa época, não. Eu trouxe o fanzine que eu fazia no período da faculdade. Da faculdade? Né? Isso nos idos dos anos 80? Não, já século XXI. Século XXI? Que é o Âncora. O Âncora é um O fanzine Âncora. voltado para a literatura. Ele é voltado para a literatura. Esse é voltado. Inclusive você é professor de literatura, né? Sim. Então eram 3 amigos, são 3, inclusive há o nosso desenho aqui. Né? Um dos nossos amigos, que é formado em artes cênicas, desenha muito bem, fez o desenho de cada um, a caricatura de cada um. E o outro é o Leandro Rosa Félix, que também era da mesma sala que eu, e nós fazíamos o fanzine pegando textos não só nossos, como de colegas da sala e professores que queriam participar dos trabalhos. E Arnaldo, você também teve a iniciação nesse mundo do fanzine parecida com o João? Ou foi um pouco diferente? Não. Foi mais tarde? Minha história é um pouco diferente. No mesmo momento que o fanzine explode, né, no Brasil, com as bandas de punk, principalmente, né, na cena punk, entre os anos 80 e anos 90, também explodia aqui quadrinho independente. Eu venho do quadrinho. Eu sempre desenhei, desde de garotinho. Né, meus primeiros quadrinhos eu tinha 8, 9 E que anos, estilo de né? quadrinho você curtia mais, assim, na sua estilo? Olha, Mais herói? Não, eu não sou... Turma da Mônica? Não sou dessa geração. Dessa onda de Turma da Mônica e nem de super-herói, né? Eu sempre gostei mais de quadrinho alternativo, né? Então, assim, eu lembro que com 12 ou 13 anos eu li o Grilo, que era uma revista que havia no Brasil, que publicava quadrinhos norte-americanos de Julius Pfeiffer, de Robert Crumb, os italianos como o Guido Grepax, né, com a Valentina. Aquilo me encantava muito, né? Depois os quadrinhos assim de ficção, como do Esteban Maroto, né, uma série chamada 5 por Infinitos. Esses quadrinhos me chamavam mais atenção, né? E os quadrinhos clássicos, né, Príncipe Valente, Tarzan, né? E, enfim, essa foi a minha formação de quadrinhos. inicial. Já foi uma formação fora desse eixo de... Esse eixo que é o mais popular, que é mais vamos dizer popular, assim, né? O, que é dos heróis. O herói, o é Turma da Mônica. Aquele o selo da Disney, né? Artigo, se eu não me engano, que publicava algumas coisas nessa linha mais dark, uma coisa mais, né, mais adulta, vamos dizer assim. Sim, é um quadrinho mais adulto. Mais Mas eu lia adulto. isso aí com 12, 13 anos, né? A minha formação assim, foi um pouco precoce, né? E então eu venho desse desenho, dessa escola de desenho que trabalha textos mais reflexivos e tal. Sim. Aí nos anos 80, finalzinho dos anos 80, eu conheci o Xandão,
né? O João Alexandre e o Jabá, né? O Zé Luiz Jabá. O Jabá desenha pra caramba. O Jabá eu já conhecia há um tempo, né? E depois o Xandão. E a gente fez um fanzine chamado Boca de Porco. Boca de Porco? Boca de Porco. E por que tinha esse título? O título foi o Jabá quem deu, né? Ele Boca de Porco, o que é uma boca de porco? É uma coisa feita, né, do jeito que dá. Do jeito que né? dá. Porque o fanzine ele vem dessa ideia do faça você mesmo. Sim. Né? Por isso que a onda punk entrou de cabeça no fanzine. Porque o punk também é isso, né? Eu não sei tocar as músicas que eu faço, mas eu canto, né? Eu Sim. toco. E assim vai, né? E o fanzine vai na mesma onda. Eu faço, eu não sei fazer, mas eu faço, né? Eu não sei publicar, mas eu publico. E o fanzine tem essa coisa de ser barato, porque você precisa do quê para fazer fanzine? Uma cola bastão, uma canetinha, papel, tesoura e revista para recorte. Né? E muita criatividade. Boa ideia, criatividade. Depois de pronto, você leva na primeira fotocopiadora que tiver, copia e está feito o fanzine. Né? Ele não precisa de uma editora, ele não precisa de um coisa processo, mais independente, né? Uma coisa assim. bem independente, né? Bem solta mesmo. Né? Uma coisa que dá para você fazer em qualquer ambiente. Por isso que ficou tão fácil levar o fanzine para a escola. Mas eu não faço só fanzine, eu também tenho uma... Sim, eu sei que você faz umas tirinhas, né? Eu faço a gente acompanha, tiras, inclusive, os jornais da cidade. Eu faço algumas tiras, eu faço, né, alguns outros trabalhos de história em quadrinho também. Né? Às vezes com humor, às vezes nem tanto. Sim. Às vezes mais reflexivo. Eu gosto muito, por ser professor de história, talvez eu gosto muito de trabalhar com temas históricos, né? Por exemplo, esse quadrinho aqui... Você estava me mostrando, né? Aqui isso. É um livro que eu lancei pela editora Per Se, chama Pérolas Negras, e nele eu falo, né, por exemplo, da Revolução de 1932, Sim. mas da participação dos negros nessa Revolução, Olha, que é uma coisa muito pouco contada. Exatamente. Né? Pouca pesquisas nessa área, Sim, né? E aí, trabalhando para fazer o texto, na verdade, eu fiz a primeira história. Mas você fez até aquele que tem aqui em Ribeirão, né? Sim, ele faz uma alusão, né? Sim. Mas trabalhando para fazer... E você que fez os desenhos, Arnaldo? Eu fiz os desenhos. Né? Bom mesmo. E aí, eu descobri a história dessa senhora, né? Que é uma mulher... que realmente existiu, essa história é real, né? Uma mulher que era cozinheira em São Paulo e acabou entrando para as tropas paulistas, né? Vestida de homem. Vestida de... Então ela se vestiu de homem para poder... Para poder lutar Você na vai guerra, fazer o né? seguinte, você vai segurar essa história um pouquinho pra gente. Eu quero ouvir a Ju sobre o que a gente está discutindo aqui, Juliana. Tem alguma música que você acha que cabe assim para esse momento, para essa questão dos quadrinhos? Para a gente já ir para o intervalo. Não tem nem questão dos quadrinhos, mas a Senhorita Zirma tem uma música que fala um pouquinho desse momento bizarro que vive o Brasil na política. Perfeito. Que é um deboche que eu escrevi. Então você vai acompanhar a Ju agora e logo em seguida, após a Ju cantar, tem mais uma explicaçãozinha no nosso VT sobre como você fazer um fanzine. Fique com a gente. De que vale faculdade se eu não acho nem emprego? Que me pague 1000 salários e aprove o meu sossego. E pra mudar meus dias de pobreza, tô pensando em viajar. Eu comprei minha cadeira no Planalto Central. Vou tentar ganhar a vida e sair do inferno astral. Ser político, bicheiro e ser bamba, meio-dia acordar. Eu quero mais, eu quero money, um sucesso legal. Money, só deputado federal. Money, e viagens pro exterior. Eu quero mais, eu quero money, num paraíso fiscal. Money, 14º no Natal. Money, money, eu quero mais din-din. De que vale faculdade se eu não acho nem emprego? Que me pague 1000 salários e aprove o meu sossego. E pra mudar meus dias de pobreza, tô pensando em viajar. Eu comprei minha cadeira no Planalto Central. Vou tentar ganhar a vida e sair do inferno astral. Ser político, bicheiro e ser bamba, meio-dia acordar. Eu quero mais, eu quero money, um sucesso legal. Money, só deputado federal. Money, e viagens pro exterior. Eu
quero mais, eu quero money no paraíso fiscal. Money.